Muito bom dia para você, quinta-feira, 29 de junho de 2023, o seu Jornal da Hora do Almoço está começando e na edição de hoje você vai saber que 2 pessoas foram presas suspeitas de cometer violência doméstica em Cruzeiro do Sul. Você vai ter mais detalhes sobre isso e ainda na segunda maior cidade do estado, pessoas em situação de rua estão usando túmulos em cemitérios como abrigos para dormir, uma situação muito triste que você vai acompanhar na edição de hoje e tem mais informações no seu Jaque 1. Ex-prefeito de Assis Brasil é condenado a devolver mais de R$800 mil aos cofres públicos, dinheiro que teria sido usado de forma inadequada pelo ex-gestor. Estudante de Cruzeiro do Sul vai representar o Acre no programa Jovem Senador em Brasília, ainda neste ano. É lançado o projeto Horta Comunitária aqui na capital acreana. Você vai saber também mais detalhes sobre o Censo 2022 do IBGE. Mesmo com registro de crescimento populacional, o Acre segue entre os estados menos populosos do Brasil. Me ajuda, Jaque 1. Morador reclama de cratera que gera risco de acidentes em uma rua de Cruzeiro do Sul. Já na capital, moradores do bairro Portal da Amazônia estão há mais de uma semana sem receber água nas torneiras. E um telespectador flagrou um foco de incêndio em uma área de mata na rodovia AC40. E tem ainda tudo sobre a segunda noite do Arraial Cultural na Gameleira, que contou com o início das apresentações das quadrilhas juninas. Além disso, tem os destaques da CBN Amazônia Rio Branco e do G1 Acre. Tudo isso e muito mais no seu Jornal do Acre, primeira edição, que começa agora. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao seu Jornal da Hora do Almoço. Desde já agradeço a sua companhia, o seu carinho e a sua preferência. E você que sempre me acompanha aqui pela tela da sua rede amazônica, comigo levando até você as principais informações no final da manhã e início da tarde, na hora do almoço, quando você está preparando aquela comida saborosa e acompanhando a gente aqui pelo Jornal do Acre, primeira edição, também pode fazer muito mais do que só me assistir. Você também pode enviar suas reivindicações para a gente pelo contato que aparece agora na sua tela, 99211-2930. Você pode mandar vídeo relatando a situação pela qual a sua rua, o seu bairro passam, também fotos registrando o problema e enviar para a gente junto com o seu relato e as informações que são importantes. Nome da rua, do bairro e da cidade onde você mora, caso você seja do interior do estado, para que a sua reivindicação chegue completa até as autoridades responsáveis e seu problema seja resolvido o quanto antes. Então, só mandar esse contato. Estou esperando a sua participação. Vamos iniciar a edição de hoje já falando com o repórter Eudérico Silva, porque o Acre cedia o 4º encontro técnico da Amazônia Legal Brasileira sobre gestão e regulação dos recursos hídricos. O estado recebe representantes da Agenda Azul, composta por gestores e técnicos de vários estados da Amazônia Brasileira. Eudérico, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal do Acre, primeira edição. Quais são as suas atualizações em relação a esse evento que ocorre aqui na capital? Bom dia para você, Murilo, e para todo mundo que assiste o Jornal do Acre, primeira edição desta quinta-feira. Como você disse, o Acre cedia esse encontro sobre recursos hídricos e participam gestores e técnicos do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sobre esse evento, eu vou conversar agora com a Maria Antônia Zabala, que é chefe da Divisão de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas. Maria, bom dia, bem-vinda ao Jornal do Acre, primeira edição. Começo perguntando para você por que o Acre foi escolhido para sediar esse encontro. Bom dia a todos. Então, o estado do Acre está sediando esse encontro porque agora em 2023 a Política Estadual de Recursos Hídricos completa 20 anos. Nada mais importante do que fazermos uma reflexão sobre a implementação dessa política tão importante, né, para a qualidade de vida dos acreanos. E aí reunimos esse grupo chamado Agenda Azul, né, para que possamos trocar experiências, né? Então a ideia do encontro é estar fazendo essa troca de experiência entre esses 9 estados, né? Tem alguns estados que têm
uma política de recursos hídricos mais avançado e que para nós é interessante conhecermos esses instrumentos, o avanço dessa política, para que nós possamos também, né, copiar, talvez, né, com algumas, né, diferenças e implementá-las no nosso Estado, para que possamos avançar nessa política, né, que é tão importante aqui para o Estado do Acre. Maria, você falou dessa troca de experiências. Agora há pouco eu conversei com um representante do Mato Grosso. Ele falou que o Estado tem, por exemplo, um fundo específico para recursos hídricos, né? Esse tipo de experiência acaba contribuindo para formar um plano aqui no Estado, um fundo aqui no Estado também? Sim, com certeza sim. Nós também temos um fundo de meio ambiente, ele é utilizado pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, né, na implementação dos instrumentos de fiscalização, de outorga. Então, nós também temos, mas o fundo deles é um fundo que tem algumas diferenciações que se tornam interessantes para os demais estados que estão aqui. Então, os outros estados também tinham interesse em discutir essa temática Fundo Estadual de Meio Ambiente. Maria, a gente está chegando num momento assim mais difícil desse período do ano, de seca, de estiagem. Vocês também estão discutindo sobre esse período, sobre experiências também de outros estados nesse momento? Sim, com certeza, né? A região amazônica, todos os eventos que ocorrem aqui no estado do Acre também são bem comuns aos outros estados. Então, há uma discussão, sim, né, como forma de prevenção a esses eventos, né? Já foi realizado um encontro chamado Pré-Seca aqui no estado, vai ocorrer outra onde a gente vai ter algumas informações relativas a esse período que se aproxima, principalmente com a questão da ocorrência do El Niño, né, nessa região e seus efeitos, né, bastante severos, segundo os especialistas, aqui na região amazônica. Maria, você me contava também que nesse momento o Estado está revisando o Plano Estadual de Recursos Hídricos, visitando todos os municípios. Como é que está funcionando esse trabalho? Então, esse trabalho é um trabalho que está sendo muito interessante, porque o Estado do Acre está revisando o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que ele foi elaborado em 2012, e aí a gente percebeu, através de uma avaliação, que há necessidade de se fazer essa avaliação, né, junto aos municípios. Então, a gente está visitando os 22 municípios, nós já realizamos essa oficina em 19 municípios do estado, onde a intenção é coletar informações de quem vive e trabalha nesse local, porque nós queremos ter uma realidade, a gente quer conhecer, a gente quer ter um retrato, né, da realidade hídrica em cada um desses municípios, para que possamos ter meta mais efetiva e que elas sejam realmente execuíveis e façam a diferença na vida da população que vive em cada um desses municípios. Maria, aqui a gente tem um encontro com gestores, uma discussão mais técnica, mas como que a população, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, podem colaborar para a preservação dos nossos recursos hídricos? Então, toda a população, ela pode, cada um fazer a sua parte, né? Na questão do não desperdício de água, a população rural não desmatando áreas de rios, áreas de nascente, super importante para a manutenção dessa água, tanto na área rural, né? Muito importante, tanto aqui para a questão do nosso rio Acre, não jogar resíduo sólido, né? Evitar esses tipos de ações que são nocivas aos nossos cursos de água. Então, a população, ela pode colaborar nesse intuito, principalmente agora, com essa questão dessa mudança provocada por El Niño, que nós vamos ter esse período de, né, escassez hídrica bem severa, é que a população diminua o desperdício de água. Isso é super importante, né, porque nós temos no nosso curso de água onde a gente abastece Rio Branco, é o rio Acre, né, e aí a gente precisa diminuir a quantidade de água que é levada, né, para as pessoas em suas casas. Então, é fechar uma torneira, é diminuir o tempo do banho, tudo isso faz uma grande diferença no final lá para a empresa, para nós, né? Porque fim daqui a água é para todos nós. Então, essas ações, essas atitudes individuais, ela faz muita diferença para o conjunto. Maria, esse evento começou ontem, continua hoje. O que vocês esperam ao final desse evento? Bom, no final desse evento, vamos ter uma carta com várias recomendações de ações, né, do que foi discutido aqui no evento. Porque, como eu falei anteriormente para vocês, os problemas da Amazônia, eles são muito parecidos. É a questão do saneamento, das mudanças climáticas, da educação ambiental. Tá? Então, a gente
pretende, no final, formular uma carta, a Carta Rio Branco, desse quarto encontro, com diretrizes, indicações de ações e metas, para que os governos desses 9 estados possam estar olhando para essa carta e desenvolvendo essas ações para que a gente possa melhorar a gestão dos recursos hídricos na Amazônia como um todo. Maria, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Murilo, a gente continua acompanhando aqui esse evento sobre recursos hídricos. Eu conversei aqui com a Maria Antônia Zabala, que é chefe da Divisão de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Eudérico, pelas suas informações, na sua primeira participação aqui com a gente no Jornal do Acre, primeira edição. O Eudérico volta com a gente ainda hoje para dar mais informações aqui no seu JAC 1. Bom, a gente segue em frente com a edição de hoje para te falar que o Tribunal de Contas do Estado condenou o ex-prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Souza, conhecido como Zum, a devolver mais de R$800 mil aos cofres públicos que teriam sido usados de forma irregular na administração dele. Zum foi prefeito de Assis Brasil entre 2016 e 2020 pelo PSDB. Em 2020, ele tentou a reeleição, mas acabou derrotado nas urnas pelo professor Gerry Correia, do PT. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Contas nesta terça-feira. Segundo a publicação, o ex-gestor teria recebido a quantia de R$837 mil, cujo recebimento e utilização de medicação não foram demonstrados. Além dessa condenação, Zum foi multado em mais R$91 mil. Nossa reportagem fez contato com o ex-prefeito e ainda aguarda retorno. E houve mais registros de violência doméstica no Vale do Juruá. 2 homens foram presos nesta semana em Cruzeiro do Sul, suspeitos de cometerem crimes de violência doméstica. De acordo com a polícia, um dos presos é enfermeiro que descumpriu uma medida protetiva. Já o outro homem é suspeito de agredir violentamente a companheira dele na cabeça, o que causou traumas graves na vítima. Além disso, ele teria tentado matar a mulher a golpes de faca na frente da filha. O suspeito foi preso em flagrante. Ambos foram encaminhados para o presídio Manuel Nery da Silva e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul informa também que a população pode colaborar e denunciar crimes de violência doméstica de forma anônima pelos contatos 99922 1111, pelo número 181 e também pelo Disque 100. E agora vamos trazer uma notícia boa sobre educação. Porque uma aluna de Cruzeiro do Sul foi selecionada para o programa Jovem Senador em Brasília. Aluna do ensino médio, a jovem vai viajar para Brasília e participará de discussões e debates de pautas legislativas. Vamos conferir os detalhes. A jovem Ana Sofia, estudante do primeiro ano da Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, representará o município durante o evento. Ela destaca a importância dos estudos que garantiu sua conquista. É uma gratidão imensa ser selecionada para participar disso, principalmente depois das noites em claro, de tudo que eu passei para poder conseguir fazer a minha redação e entregar a tempo. Rasguei mais de 20 folhas tentando escrever, pensando, procurando dados, estudando, tudo durante a noite, que era o tempo que a minha mãe estava livre para poder me orientar, porque ela trabalha durante a manhã e a tarde. A minha professora orientadora também me ajudou muito. Sou extremamente grata a ela pelo esforço, pela ajuda. Vai ser uma experiência incrível conhecer um novo estado, conhecer o Senado Federal, poder debater sobre as minhas ideias, o que eu coloquei na minha redação. Os 27 selecionados participarão de discussões e elaborações de sugestões legislativas entre os dias 21 a 25 de agosto em Brasília. De acordo com Rodrigo Moreira, assessor de ensino médio em Cruzeiro do Sul, o concurso desperta aos demais alunos a possibilidade de alcançarem novas conquistas. Concurso nacional, a primeira etapa a nível estadual, onde inúmeras redações foram enviadas para Rio Branco. Dessas redações, 3 foram selecionadas para irem até Brasília, representando o nosso estado. Um excelente exemplo, algo a ser seguido e tradicional, porque já é a 7ª vez que Cruzeiro do Sul é classificado e representa o nosso estado. É um sinal que a educação está acontecendo de verdade. Para Raíza Neri, gestora da Escola Dom Henrique Ruth, a união dos trabalhos entre equipe gestora e família se tornou fundamental para a conquista
da vaga de jovem senadora. É um momento de grande relevância, é muito importante incentivar esses jovens a participarem disso. A gente vê que a educação dá o resultado positivo. Realmente a redação estava muito maravilhosa. Não podemos esquecer da professora que orientou, professora Maria Rocha, que não pôde estar presente por estar fazendo doutorado em Portugal. Então a gente fica muito feliz, agradece também a parceria com a mãe da moça, da aluna, que era extremamente responsável, a aluna também era muito dedicada. Então é muito bom, a gente fica muito feliz em colher esses frutos positivos. Então, uma ótima notícia aí para o pessoal do Vale do Juruá. Vamos continuar acompanhando também a ida do evento da Ana Sofia até Brasília e a gente traz as atualizações aqui sempre durante a nossa programação. A gente continua com as últimas informações de Cruzeiro do Sul nessa manhã, mas dessa vez a gente volta a falar das notícias policiais, pois foi preso em flagrante no bairro da Coab um homem furtando um estabelecimento comercial. E quem traz mais informações sobre essa ocorrência é o capitão da Polícia Militar, Robson Belo. A Polícia Militar recebeu a informação de um roubo em andamento. Chegamos lá com a máxima pressa possível. Chegamos ao local e eles já haviam se evadido do local, fizeram de modo rápido lá o crime. A polícia manteve lá o patrulhamento na busca de tentar encontrá-lo. Contudo, eles conseguiram se evadir. A polícia fez os primeiros procedimentos lá, lavrou o boletim de ocorrência e encaminhou à delegacia da Polícia Civil para que seja feita lá posterior à investigação. Já pela madrugada nós tivemos aí notícia de um furto, chegamos até o local, encontramos ainda o criminoso dentro do local do estabelecimento. Ele estava fazendo lá a retirada de algum material, foi feito lá, dado voz de prisão a ele, feita a busca pessoal e na cintura dele ainda encontramos uma faca. Ele estava lá dentro do estabelecimento. Foi feita a prisão dele e encaminhada agora para que a justiça faça os procedimentos. E a repórter Ana Paula Xavier acompanhou o lançamento do projeto Horta Comunitária e Sustentável na Usina de Arte João Donato. O projeto é feito pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, o IEPTEC, e pelo Centro Educacional Profissional e Tecnológica, o CEPT. Vamos conferir. Exatamente, é uma horta comunitária, né, que vai ser construída através dos alunos do IEPTEC aqui na Usina de Arte João Donato. E para falar sobre essa horta, a gente está aqui com a Simone Pessoa, que é coordenadora da Usina de Artes, e vai falar para a gente como é que vai funcionar esse projeto tão legal. Bom dia, obrigada pela sua participação, Simone. Como que vai funcionar esse projeto, Simone? Quem é que vai executar? Como é que vai funcionar ele aqui dentro da usina? Então, bom dia, Ana Paula, bom dia aos telespectadores. Esse projeto, ele está dentro de uma programação que nasceu a partir da semana, aliás, do mês do meio ambiente, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas. Então, o IEPTEC foi convidado a participar dessa programação e nós, Usina de Arte, enquanto Centro de Educação Profissional, estamos dentro, né, desse programa e voltado para o meio ambiente, exatamente para essas ideias e para esses conceitos e para essas ações de preservação, de conservação do meio ambiente, das práticas sustentáveis. Então, nós pensamos em dois projetos, em duas ações, esta da horta sustentável, da horta comunitária porque a ideia é envolver os nossos alunos. Quem vai participar, os agentes principais do projeto são os alunos que estão conosco, são os alunos que fazem parte do novo ensino médio, estão dentro do itinerário de formação técnica, estudando aqui na Usina de Arte, cursos na área da cultura. Então, nós temos turmas dentro de uma trilha de formação, estamos com edição de vídeo, seguiremos com fotógrafo e depois editor de projeto visual gráfico. Então, nós temos turmas de manhã e à tarde, e esses alunos que vão colocar realmente a mão na massa, como se diz, né, de trabalhar desde da seleção e conhecimento a partir das sementes, das mudas, da compostagem, que nós estamos apostando muito nessa ideia da compostagem, e cuidar mesmo, né, a cada aula, a cada momento que eles estiverem em contato
contato com a horta, que eles vão cuidar, eles vão adubar, eles vão regar, eles vão cuidar de possíveis pragas que aparecerem na horta. Então, a ideia são eles que são os agentes e são eles que estão aqui no momento para que possam ter esse contato, para que possam estudar, aprender sobre não só o meio ambiente, mas sobre essas práticas sustentáveis e sobre uma horta, né? A gente sempre gosta de dizer que, né, nas nossas gerações nós tínhamos hortas no quintal. Então, aqui no Acre, o acreano, né, ele tem essa vivência da horta no quintal. Então, nós tínhamos grandes quintais com árvores onde a gente subia, colhia frutas. Nossos pais, em geral, tinham as galinhas no quintal, tinham a horta que cultivavam, né, as verduras que eram consumidas pela família. E a gente está com a ideia de fazer com que isso seja retomado, que isso seja revalorizado a partir dessa nossa geração, desses nossos jovens que hoje estão adolescentes. Simone, e esses alunos vão fazer essas atividades, né, para cuidar da horta durante as aulas, né? Você falou, não é contraturno, é durante a execução das aulas. E quantos alunos vão estar envolvidos e quais escolas? Pronto. Então, nós temos, dentro desse projeto, 65 alunos, 66, na verdade. Eles são provenientes de escolas diferentes. Então, nós temos alunos do Heloísa Mourão Marques, Adalberto Sena, do José Rodrigues Leite, de outras escolas, porque eles vêm de escolas diferentes da rede pública. E a ideia é que realmente eles trabalhem, né, no período da manhã, logo no início da manhã, quando a gente tem um sol brando ainda, de 7h30 às 8 da manhã, né, nesse período, e à tarde, no final da tarde, pelo mesmo motivo, né, de já ter, né, um momento apropriado do sol, do clima, para que a gente manuseie a horta. Certo, Simone, e esses alunos é quem vão usufruir dessa horta, né? Você falou aí, eles vão estar envolvidos diretamente, e alguns deles, eu inclusive conversei com o diretor do IEPTEC, e ele falou que esses alunos futuramente vão poder levar, inclusive, o que eles plantaram para casa, né? Perfeito. Então, as hortas comunitárias, elas têm essa característica, né? Então, as hortas comunitárias, sejam maiores ou menores, elas nascem também com esse objetivo de que o que se é produzido ali, os legumes, enfim, né? O que é produzido, que seja distribuído, né? Então, a horta comunitária, ela não nasce na essência dela com essa ideia do comercial, mas da distribuição social, da distribuição comunitária. Como também nós temos a merenda escolar na escola aqui, né, na usina de arte, a gente pretende usar essas verduras, né, o que for produzido, o que for cultivado aqui dentro da merenda escolar, né, para dar um gostinho, um sabor na nossa merenda, e que os alunos que tiverem interesse e necessidade, que se, né, quiserem levar para casa, para o consumo da sua família, da mesma forma. Como nosso pessoal de apoio, serviços gerais, nossos agentes de portaria, nossos vigias, enfim, aquelas pessoas que dentro, né, nossos funcionários que produzem, que fazem no dia a dia o seu almoço, sua janta aqui na usina, que eles também possam usar o que for consumido nessa horta. Simone, uma questão é que vocês fizeram uma estrutura diferenciada. Vou pedir até para o meu cinegrafista, o John, mostrar aqui para a gente. A estrutura da horta é em formato vertical para não ocupar tanto espaço, né? E não vão ter agrotóxico também, né? Nesses plantios. Perfeito. Então, como a gente também não tem um espaço, né, tão disponível assim para fazer uma grande horta, a ideia era essa, né, fazer essa horta vertical, essa horta suspensa. A gente vai iniciar com um pequeno canteiro. E a partir daí nós vamos usar o nosso próprio muro, que já é uma obra de arte, com o nosso lindo grafite. A gente vai usar também para plantar dentro de pequenos vasos, e já com essa ideia da sustentabilidade, nós vamos usar garrafas PET para fazer, né, os pequenos vasos para essas plantações, e vamos utilizar então o muro também como mais uma verticalidade para a horta. A ideia é essa, sempre aproveitar esses espaços, e otimizar o que nós temos. Também a ideia é não gastar com a horta no sentido de consumo mais do que nós já temos. Então nós vamos reaproveitar, e aí se insere essa ideia do reaproveitamento e da reutilização, né, que cabe muito bem dentro desse conceito da sustentabilidade ambiental. Tá certo, Simone, muito obrigada, viu, pela essa explicação aí de como é que vai funcionar a horta, e obrigada pela sua participação. Então é isso, eu volto com você aí no estúdio.
Obrigado, Ana, pelas suas informações. Agora a gente vai falar sobre a programação da Expo Acre 2023, que já foi lançada, e o evento vai começar com a tradicional cavalgada. Quem vai explicar mais sobre como vai funcionar o processo de inscrição para esse evento é o secretário estadual de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, que já está aqui com a gente no estúdio do Jaquim. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal do Acre, primeira edição. Obrigado, Murilo. Bom dia aos seus telespectadores e obrigado pelo espaço, pelo convite. Eu que agradeço por ter vindo, secretário. A primeira pergunta que faço é quando começam as inscrições para quem quer participar da cavalgada? A cavalgada é um evento bem esperado no nosso estado, né? Bem tradicional. Esse ano a gente vai para a 48ª edição da cavalgada e as inscrições elas vão dar início agora no dia 3, segunda-feira, lá na sede da secretaria e vai até dia 25. Né? Essas inscrições elas vão acontecer das 8 horas da manhã ao meio-dia. E quais são os critérios que as pessoas devem obedecer na hora de fazer essa inscrição? Isso é muito importante. Para os cavalos, antes da inscrição, porque a pessoa que vai ter o seu animal, ela tem que fazer a inscrição de quem vai cavalgar e do animal. Só que antes ela tem que tirar o GTA. Esse GTA ele é tirado lá no IDAF, né? Ele tem que levar os exames, né? E junto com esses exames é emitido o GTA. E ele traz o GTA com a sua documentação e lá ele faz a inscrição do animal e da pessoa que vai conduzir. Já os veículos, basta a documentação da pessoa que vai dirigir e a documentação do veículo. E as regras para esse evento ainda estão sendo definidas? Sim, até na hora da inscrição, a pessoa que fizer a inscrição, ela vai assinar um termo, né, de responsabilidade. E dentro desse termo elas vão ter todas as regras que ela vai ter que obedecer, como quem pilotar não pode ingerir bebida alcoólica, criança de menor de 18 anos, caminhonete não vai poder ter gente na carroceria, então vai estar tudo isso especificado no regulamento. E já foi definido o trajeto da cavalgada para a Expo Acre? Tradicionalmente ela sai ali da Gameleira e vai até o Parque de Exposições. Isso. Na verdade, o ano passado ela não ia nem até o Parque de Exposições. Ela ia ali na rotatória ali do posto, ali a primeira rotatória antes da Expo Acre, né? Esse ano a gente quer estender novamente até o estacionamento do parque da Expo Acre. Vai começar lá na Gameleira, a concentração a gente está pedindo para as pessoas chegarem às 6 horas da manhã, com a saída mais ou menos por volta das 8. E, secretário, além da cavalgada, existem também outras atividades, inclusive uma que já está em processo de andamento, que é a escolha da rainha do rodeio. Quantas candidatas participaram no primeiro processo de seleção? Essa rainha do rodeio está bem bacana. Ontem nós tivemos a pré-seleção, onde foram escolhidas as 10 finalistas e foram inscritos mais de 50 pessoas, né? E esse evento vai acontecer no dia 23, vai ser ali em frente ao Palácio Rio Branco, que vai ser a final. Geralmente é feito uma semana antes, né, da Expo Acre, e convido inclusive a todo mundo a irem lá prestigiar o evento, porque além da escolha dessa beleza que vai nos representar durante a Expo Acre, a gente vai ter também shows de cantores, DJ, a gente vai montar uma feira da economia solidária ao lado do Palácio. Então vai ser um evento bem bacana no dia 23, a partir das 18 horas. Muito bem. E é muito importante esse envolvimento dos empreendedores, secretário, nessas feiras, nos eventos. Nós estamos tendo a Ecoflores atualmente. Haverão outros eventos também que serão realizados aqui na capital acreana, além da Expo Acre. E sobre a Expo Acre, vai haver expositores do empreendedorismo, sobretudo artesanato? Sim, a secretaria, sempre quando ela consegue apoiar a economia solidária, a gente está apoiando de todas as formas. Estamos levando, inclusive, para fora do estado, então não é somente dentro do estado. A gente vai participar agora de uma feira que vai acontecer em Olinda, no qual a gente está levando 9 artesãos. Inclusive o Acre é um dos estados que está levando o maior número de artesãos, né? Então, assim, essa feira ela é considerada como se fosse o São Paulo Fashion Week do artesanato. Então, a gente está levando 9 artesãos agora, que vai se iniciar a partir da semana que vem em Olinda. Aqui dentro do estado, a gente sempre, por exemplo, agora nós estamos com o Arraial Cultural.
Então, lá dentro do Arraial Cultural, a gente conseguiu montar 63 barracas, no qual não sei se você já foi lá, mas está lindo. É um evento que é junto com a FEM. Inclusive, eu queria parabenizar aí o nosso presidente Minoro, que fez um excelente trabalho nesse Arraial Cultural, está belíssimo. E nós temos lá as barracas de comida, barraca de artesanato, de brincadeiras. Então, assim, o que a gente pode oferecer para que... Até porque a gente sabe que tem muitos expositores que eles dependem dessa feira para ter o seu sustento, né? Então, na Expo Acre, a gente vai ter o nosso galpão da economia solidária, onde a gente vai ter lá os expositores. Além dos expositores, a gente está trazendo esse ano a Casa do Artesão para dentro da feira, que vai ser dentro do espaço do Sebrae. Então, estamos muito felizes com o trabalho que a gente tem fazendo perante a Secretaria durante esses 4 meses que a gente está à frente da Secretaria. Muito bem. Agora, voltando a falar sobre a cavalgada, secretário, ano passado foram 170 cavalos, 64 quadriciclos que foram levados até a cavalgada. Apenas os animais que foram conduzidos pelos peões que chegaram até o Parque de Exposições, e 2 comitivas também participaram. A cavalgada desse ano, a expectativa é superar esses números? Com certeza. A gente quer superar e a gente vem com novidades também. A gente está querendo, esse ano, além, como você falou, das comitivas dos quadriciclos, né, dos jipes, a gente está convidando as concessionárias a participarem das comitivas. Então, a gente quer fazer as comitivas das concessionárias. Na verdade, a gente quer trazer novamente aquele brilho da cavalgada, né? Aquele entusiasmo que a família tinha, que a população acreana tinha de participar da cavalgada, que ao longo do tempo meio que foi se perdendo um pouco. A gente sabe que é um evento que, na época, ele mexia muito tanto com a economia quanto com o turismo mesmo. Vinha gente de outros estados participar da cavalgada. E esse ano a gente quer tentar resgatar um pouco com isso. E dando certo, quem sabe as próximas cavalgadas a gente consegue adaptar algumas outras novidades aí. Muito bem. Então, as inscrições para a cavalgada começam no próximo dia 3, na segunda-feira. E antes da gente terminar a entrevista, secretário, reforça mais uma vez onde que as pessoas que se interessarem em participar da cavalgada esse ano podem se inscrever. Eles podem se inscrever a partir do dia 3. As inscrições vão acontecer lá na Secretaria de Turismo, que fica na Rua Floriano Peixoto, 470, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Lembrando que os animais, quem for inscrever os seus animais, antes tem que ir ao IDAF tirar o GTA, porque sem isso a gente não aceita a inscrição. Muito bem. Secretário, agradeço a sua presença aqui no Jornal do Acre, primeira edição, e ter trazido para a gente esses esclarecimentos sobre a cavalgada desse ano. Sucesso, então, para esse evento, e obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço aí pelo espaço, mais uma vez. Vocês são sempre um parceiro do Estado e podem contar com a Secretaria. Eu tenho certeza que vamos fazer uma linda festa. Bom, e a gente segue em frente com o Jornal do Acre, primeira edição. Ainda hoje você vai ver as reivindicações da comunidade no seu Me Ajuda Jaquium, e tem também informações de Cruzeiro do Sul, uma situação que é curiosa e ao mesmo tempo muito triste, porque tem pessoas em situação de rua que estão usando túmulos em cemitérios como abrigo para dormir à noite. A gente vai ver mais informações já nesse próximo bloco, e ainda tudo sobre o Arraial Cultural, a segunda noite, que teve o início das apresentações das quadrilhas. A gente volta depois do intervalo. Fica com a gente. De volta com o seu Jaquium para te contar que foi lançada nesta quarta-feira no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia. O tempo de vigência e o número de integrantes ainda não foram definidos, mas o caminho a ser seguido pela Frente Parlamentar Mista vai ao encontro da proteção e preservação da região amazônica. A frente tem esse objetivo de fazer a defesa, mas com proposições e partindo de evidências. Por isso a importância da articulação com a academia, com a ciência, por meio da Embrapa, presente em todo o território da Amazônia Legal brasileira. Por isso a
importância das tecnologias. São 10 eixos temáticos de trabalho, voltados, entre outros pontos, para a conservação da Amazônia, desenvolvimento econômico e sustentável, preservação dos direitos dos povos indígenas e populações tradicionais e combate ao desmatamento. Para a presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Amazônia, deputada professora Gorete, um dos grandes desafios está no enfrentamento da desigualdade social. Nós somos 30 milhões de pessoas, os piores IDHs do Brasil, grande parte deles estão na região amazônica. E nós não vamos fazer desenvolvimento sustentável sem investir nas pessoas que moram naquela região. Ela explica que um dos pontos a serem defendidos pelo grupo é o fator amazônico. Ele representa que políticas públicas sejam diferenciadas para quem é diferente, trazer o valor da equidade. Nós não podemos ter a mesma per capita para políticas como educação em relação à merenda, por exemplo, o mesmo valor que nós temos nos grandes centros, na região sul e sudeste. É muito mais desafiador levar uma merenda escolar por um estudante que está numa comunidade, numa escola indígena, no Parque do Tumucumaque, que na maioria das vezes só se chega de avião. Nós não vamos fazer transição climática na Amazônia, no Brasil, sem igualmente enfrentarmos as desigualdades sociais, sem reduzirmos a pobreza, sem promovermos o desenvolvimento social, econômico, produtivo para a população da Amazônia. O coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília, Manuel Pereira de Andrade, destacou a relevância do grupo de trabalho que, segundo ele, chega com atraso. Tem 500 anos de atraso, mas nunca é tarde, né? Ainda mais cuidar da Amazônia. Então, nós estamos num momento especial, né? O mundo todo está voltado para a Amazônia, então é natural também que os parlamentares brasileiros façam isso também. É importante também essa frente, ela acolher também as vontades, os desejos da sociedade. Então ela ser realmente algo orgânico, que junte parlamentares e junte sociedade também. E os primeiros dados do censo sobre a população brasileira foram divulgados ontem pelo IBGE. A região norte continua sendo a segunda menos populosa do Brasil, à frente apenas do centro-oeste. São mais de 17 milhões de habitantes nos 7 estados da região. Dona Sônia tem 56 anos, é casada. Tenho 3 filhos, todos criados aqui. A dona de casa é uma das 203 milhões de pessoas contabilizadas pelo mais recente censo demográfico do IBGE. O levantamento mostra a região norte com pouco mais de 17 milhões de moradores, à frente apenas do vizinho centro-oeste. Os 5 estados menos populosos do Brasil estão na região norte. 3 deles não têm nem 1 milhão de habitantes cada. Estamos falando dos estados do Acre, Amapá e Roraima. Apesar disso, temos na área uma metrópole bem grande. Manaus é a 7ª cidade mais populosa do Brasil, com 2 milhões e 63 mil moradores. A capital do Amazonas teve o maior crescimento populacional em termos proporcionais do país. O especialista em censo, Fernando Sobrinho, diz que esse indicador precisa ser analisado. A região norte continua sendo uma região de atração de população. Então nós temos aí um crescimento demográfico em algumas cidades muito concentradas, né? Então nós temos uma tendência de expansão da rede urbana e da constituição e crescimento de novos centros urbanos na região norte do Brasil. Mais dados da região chamam a atenção. O estado do Pará concentra 47% da população do norte e Roraima é uma das 2 unidades da federação onde todos os municípios tiveram um aumento populacional. Nós temos uma expansão da fronteira agrícola, né, que acaba atraindo população para esses municípios aonde há a expansão do agronegócio, mas eu acho que no caso específico de Roraima há também um aumento, né, uma participação da entrada dos venezuelanos no território brasileiro e nesse processo de asilo político. O levantamento do censo ajuda no direcionamento de verbas públicas para cada cidade. Nos mostra qual é o retrato da população brasileira. E assim nós podemos fazer políticas públicas muito mais bem desenhadas para cada tipo, né, de população, cada setor da população, para grupos populacionais específicos. A especialista em políticas públicas, Ana Maria Nogales, explica que além dos números absolutos, os governantes levam em conta as características de cada local
para fazer o encaminhamento correto. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então nós vamos ver onde está essa população mais vulnerável, qual aquela população que merece, necessita de políticas públicas mais focadas. Ainda falando sobre o censo do IBGE 2022, você viu que o Acre é um dos estados menos populosos do país, apesar do crescimento da população registrada pelo Instituto aqui no estado. O censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros. A pesquisa, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, mostra que a população do Acre é de 830.026 pessoas, segundo o Censo Demográfico de 2022. Os números indicam um crescimento de 13,15% em relação à população apurada no censo anterior, de 2010. Na ocasião, o Acre tinha 733.559 moradores. A variação absoluta foi de 96.467 pessoas a mais morando no Acre. Mesmo com esse aumento, o estado é o terceiro menos populoso do país. E Rio Branco é a cidade mais populosa do Acre, com 364.756 moradores, um aumento de 8,55% em 12 anos. De acordo com o IBGE, a terceira posição no ranking de população dos municípios, antes ocupada por Sena Madureira, agora ficou com a cidade de Tarauacá, com pouco mais de 43 mil pessoas. Os dados revelam ainda que do total de 22 municípios acreanos, Bujari foi o município acreano com maior crescimento populacional em 12 anos, saindo de 8.471 pessoas em 2010 para 12.917 em 2022. Com pouco mais de 6 mil moradores, Santa Rosa do Purus é a cidade menos populosa do Acre. E somente Plácido de Castro registrou a redução no número de habitantes em 12 anos, com menos 3,77%. Pois é, agora a gente fala sobre uma ação solidária da Legião da Boa Vontade, que entregou 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social aqui no estado. A campanha Diga Sim é uma iniciativa de caráter emergencial e humanitária que acontece neste período do ano em todo o país. Vamos conferir. A Dona Maria das Dores ganhou uma cesta básica com feijão, arroz, macarrão e outros itens importantes para uma alimentação de qualidade. Ela mora com 6 filhos e recebe o benefício do Bolsa Família, mas o valor nem sempre é o suficiente. Eu recebo Bolsa Família, né? Mas também às vezes não dá para nada, né? Porque tem que comprar de tudo para dentro de casa, né? Aí às vezes tem que comprar alguma coisa para as crianças também, né? Algum calçado, assim. A Sandra também recebeu uma cesta. A renda dela vem de faxinas. Comprar a alimentação tem sido mais difícil. Hoje em dia está tudo muito caro, né? Está muito custoso para a gente que trabalha fazendo um bico aqui, outro acolá, uma faxina, e é difícil, porque o pouco que a gente ganha tem que ir fazendo o básico. Apertando aqui, soltando ali para ir dando certo. Mais de 439 mil moradores do Acre vivem na linha da pobreza, o que representa 53% da população do estado. O total corresponde a mais da metade da população acreana. Esses dados foram levantados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes a 2022. Na última semana, um vídeo que mostra crianças revirando uma lixeira em busca de alimentos em Rio Branco repercutiu nas redes sociais. As imagens foram registradas na rua Ramal do Polo, no bairro Laélia Alcântara, na capital. Esse é só um dos casos de famílias que vivem em situação de insegurança alimentar.
32 milhões de crianças e adolescentes passam pela insegurança alimentar. Quando a gente fala em insegurança alimentar, não é a fome propriamente dita, é insegurança alimentar, ou seja, faz 1 ou 2 refeições no dia. Isso aqui em Rio Branco reflete no que a gente vê nos bairros. Basta pegar um carro, basta pegar uma moto e andar pelos bairros de Rio Branco, você vê muita gente catando lixo. Outro dia a gente viu a situação de 2 crianças aqui no bairro Calafate fazendo isso. O Janilson é gestor social da Legião da Boa Vontade, em Rio Branco. A organização sem fins lucrativos conta com a ajuda de doações da população e parceiros para ajudar as famílias em vulnerabilidade social. A campanha Diga Sim é uma iniciativa de caráter emergencial e humanitária que acontece nesse período do ano em todo o país. Durante esta semana, a ação solidária da LBV vai entregar 300 cestas básicas, aproximadamente 5 toneladas de alimentos. Só aqui no CRAS da Sobral, 30 famílias foram beneficiadas. Na segunda-feira, a gente visitou o município de Porto Acre e lá a gente entregou cestas para 50 famílias. Ontem estivemos no bairro Taquari, com 100 famílias, hoje 30. Amanhã a gente vai estar no bairro Plácido de Castro com 80 famílias e na sexta-feira, para finalizar essa semana de entregas, essa agenda de entregas, a gente vai entregar na nossa instituição 40 cestas de alimentos. O CRAS da Sobral atende mais de 12 mil famílias cadastradas no CAD Único e mais de 6 mil que recebem o Bolsa Família. O centro ajudou a LBV com a seleção das famílias que receberam a cesta básica. A seleção dessas famílias para receber a cesta básica são através dos nossos técnicos, que é o assistente social e o psicólogo. Então, eles fazem toda uma triagem para ver as famílias que mais estão em vulnerabilidade social e não estão recebendo nenhum tipo de benefício por algum motivo. Ou porque tem algum ente da família que tem algum processo de carteira assinada, ou porque está recebendo algum seguro-desemprego. Então, a gente seleciona as famílias que realmente estão em necessidade. Para as famílias beneficiadas, faltam palavras na hora de agradecer. A gente agradece por tudo isso, né, que eles fazem. Que o pouco que eles fazem faz maior ajuda de tudo. Uma grande iniciativa e a gente volta depois deste intervalo. A seguir, a gente vai ver as reivindicações da comunidade no seu Me Ajuda Jaquium e também tem uma história lá de Cruzeiro do Sul que mostra a realidade de pessoas em situação de rua tendo que usar túmulos para poderem se abrigar para dormir à noite. A gente vai mostrar essa história que é curiosa e ao mesmo tempo muito triste e ainda hoje tudo sobre o Arraial Cultural. A gente volta já já. De volta com o seu Jornal da Hora do Almoço para te contar agora uma realidade muito triste lá em Cruzeiro do Sul. Pessoas em situação de rua estão dormindo em túmulos no cemitério da cidade. José Nicolau vive em situação de rua e já mora em um túmulo há cerca de 8 meses. Ele decidiu viver lá porque sofria agressões nas ruas. Eu sou usuário, né? Dependente de química, e eu não gosto de estar no meio da rua fumando. Me escondo nos cantos aí fora e os caras vão mexer, bater, vão me roubar, botar culpa, eu vim pra cá. Mas aqui mesmo dá só atentado que eles vêm tentar aqui, né? Mas é mais tranquilo. É uma escolha minha mesmo, não foi ninguém que me propôs a ficar na rua assim. Não, é uma escolha minha mesmo, ficar na rua. Aí eu vim pra cá. Talvez uns 8 meses, 6 meses. De 6 a 8 meses. Não é a cidade de descanso? Aqui é melhor, né? Não tem ninguém pra mim. Esse daqui não me fazia mal, não. Nenhum deles. Aí eu fiquei aqui pra descansar, né? Assim como este túmulo, outros estão sendo habitados por moradores de rua. Visitantes ainda relatam que lápides estão sendo roubadas aqui no local. Um visitante que não quis se identificar relata que muitas das vezes encontra túmulos violados e acredita que os furtos são praticados pelos moradores de ruas que vivem no local. A realidade é que você vem, não pode nem vir, né? Às 5 horas, meio-dia, a hora que você vier, você se topa com algum deles aqui dentro. Eles eu vim aqui visitar o túmulo da minha avó, eles quebraram o portão, levaram placa, levaram tudo, estão levando as placas tudinho, estão morando aqui dentro. Está um caos total. E só tem um funcionário para dar conta de tudo. E eles, funcionários, não podem nem falar nada, porque tem até medo. Tem até medo, que tudo anda armado, tudo anda com a faca na cintura. A gente nem vem aqui
só vem aqui se for acompanhado, ou então ligar para ele e perguntar se a gente pode vir, se ele está no cemitério, para a gente poder ir, porque a gente só vem se ele estiver no cemitério. Se ele não vem, a gente não vem, entendeu? E tá feia a situação, e vai continuar, porque eles não saem, e não tem nem como o funcionário brigar com ele, pedir para ele sair. Deixa lá. Pode até sair, mas em outro momento retorna de novo pro local. Ele sai, se ele fala, ele sai, muda só de túmulo, ele muda só de túmulo. Os túmulos tá tudo quebrado, os portão tá tudo quebrado. Onde tem essas casinhas, eles quebram o cadeado e entram para dentro para dormir e morar dentro. Estão fazendo fogo, estão fazendo comida. Meio-dia, você chegar aqui meio-dia, eles estão cozinhando em lata, pegando os túmulos das crianças e fazendo fogão para cozinhar a comida. Eles estão almoçando, estão jantando tudo aqui dentro. E está uma bagunça. O lixo, se você vê a quantidade de lixo que tem, você andando por dentro do cemitério para visitar, você vê a quantidade de lixo que tem. É garrafa, é lata, é tudo. Eles estão trazendo roupa, a quantidade de roupa. E é porque tem gente que vem, briga, aí eles ajuntam, joga fora e depois retorna de novo. Mas é coisa de horas, só enquanto tem alguém. Nicolau se defende e alega que são pessoas de outros locais que realizam furtos no cemitério. Da minha parte, não aconteceu nada de arrancar, nem mexer aqui, eu faço é limpar isso aqui. Mas se eu ver aqui, qualquer um, pode ser qual vagabundo que for, eu aviso pro vigia e pro rapaz que tem ali embaixo, já estamos certos disso. E se eu puder dar uma lapada de teçado nele, eu dou-lhe. Eu não vou matar não, mas se eu... Então são relata que não são os moradores, mas outras pessoas que vêm... não são os moradores próximos daqui não, outras pessoas de fora que vêm para cá. De acordo com Eliésio Herculano, coordenador do CREAS em Cruzeiro do Sul, a presença dos moradores já é de conhecimento do município e que trabalhos estão sendo desenvolvidos para retirá-los do local. A gente já tem esse conhecimento, inclusive o CREAS já tem ido ao local, mas a gente tem tido uma certa dificuldade de encontrar, pelas pesquisas que a gente tem feito, o número exato de pessoas que estão residindo lá. Nos disseram que seria em torno de 10, 11 pessoas, mas no momento a gente alcançou 3 que estão circulando no cemitério, morando, tem um que está ficando lá realmente. Mas a gente não fez ainda um relatório preciso, um diagnóstico mais a fundo com esse moço ainda, porque também temos dificuldade de encontrá-lo lá. No primeiro momento o CREAS está com esse pensamento, orientado também pela Secretaria de Assistência Social e pelo nosso prefeito, para que a gente, diante do diagnóstico da situação de rua desse nosso irmão, a gente também chegue a situação da família, o motivo pela qual essa pessoa, esse irmã foi parar nas ruas, para que a gente possa, de repente, também estar lançando o convite para que possa ir para uma casa terapêutica, fazer o tratamento, e em relação à família, de repente, um tratamento psicológico, enfim, que porventura possa ser também diagnosticado essa deficiência nesse levantamento que a gente estava fazendo. Situação muito complicada, a gente espera que essa situação seja resolvida, inclusive com essas pessoas recebendo assistência adequada. Vamos agora às reivindicações da comunidade no seu Me Ajuda Jaque 1. Nós recebemos um vídeo de um morador da rua Porto Seguro, no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul. Ele reclama de uma cratera que causa dificuldade no tráfego pela rua e risco de acidentes envolvendo veículos e até crianças. Vamos ver. Bom dia, deixa eu documentar aqui para vocês, pessoal do Jaque 1. Aqui é a nossa reivindicação do pessoal da população daqui do bairro do Remanso, Cruzeiro do Sul, rua Porto Seguro. Olha a condição em que se encontra a rua aqui. Já vai fazer quase 2 anos nessa situação. A rua praticamente acabada. A única providência que teve da prefeitura foi vir e fazer um aterramento aqui nesse local. E ao invés deles cobrirem com asfalto, cobriram com cimento. E a chuva veio e levou tudo. Então a gente está pedindo uma providência da prefeitura, Secretaria de Obras, para que o mais rápido possível possa fazer a recuperação dessa rua. E o secretário de Obras da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Josinaldo Batista, enviou um vídeo sobre a situação que vocês acabam de conferir. Vamos ver.
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Secretaria de Obra, por determinação do prefeito Zequinha, né, desde o início da gestão, nós temos trabalhado aí nas ruas de Cruzeiro do Sul. Foram asfaltados já mais de 9 quilômetros de pedaços de rua. Cruzeiro do Sul tem uma demanda muito grande, são mais de 50 quilômetros que tem, mas a gente tem trabalhado incansavelmente. A questão do serviço de recuperação, de manutenção de tapa-buraco não tem parado. Serviço de drenagem em vários pontos de Cruzeiro do Sul já foram realizados. Inclusive, para esse ano de 2023, nós já iniciamos o serviço com uma drenagem ali no Conjunto Buriti. E agora, no mês de julho, vamos intensificar nossa equipe. Vamos estar indo para essa rua Porto Seguro, que lá não é só recuperar a rua, tem que fazer todo um serviço de drenagem, de coleta de esgoto, para destinar para o local correto para a gente poder fazer a recuperação da rua. Esse serviço vai estar sendo realizado agora durante o mês de julho. Nós já estamos com o material, com os insumos adquiridos, para que agora no mês de julho a gente já possa concluir esse serviço lá. Eu pessoalmente já estive no local, estive junto com a comunidade, já foi feita visita, já identificamos os problemas que tem que fazer lá e, se Deus quiser, em breve vai ser recuperada a rua. E um telespectador mandou para a gente um vídeo mostrando a situação da Rua da Graça, no bairro Montanhês, na parte alta da cidade. Por lá, o mato com uma altura bem grande na margem da rua e a falta de um espaço adequado para as atividades gera insegurança e transtornos para os moradores. Confira. Eu vim aqui mostrar para vocês o descaso aqui na rua, na Travessa da Graça, aqui no bairro Montanhês, na antiga olaria. Olha os criançados aí, toda tarde brinca aí, ó, na beira da rua. Aqui é um tipo uma principal, como se tem acesso ao final do colégio, né? Naquele lugar ali tem um beco, no final daquela rua tem um beco e dá lá no Djalma Teles. Então você viu aí como é que está a situação da rua. Nós entramos em contato com o órgão responsável e fomos informados que equipes de limpeza vão estar trabalhando diariamente nas 10 regionais de Rio Branco e que serão enviadas equipes ao local também para fazer a limpeza por lá. Nós recebemos um vídeo de um telespectador mostrando um incêndio em uma área de mata na rodovia AC40. Nas imagens você percebe que o fogo provoca muita fumaça que vai para a pista empurrada pelo vento, o que prejudica a visibilidade dos condutores com o risco de um grave acidente ocorrer por conta desses fatores. Além da destruição que esse fogo causa nessa área, que é justamente o objetivo de quem supostamente causou essa queima, tem a contribuição negativa que esse fogo gera para a poluição do ar na nossa cidade. Só esse incêndio não é capaz de poluir todo o ar, mas essa fumaça vai acumulando com outras cargas geradas por outros focos de incêndio nas zonas urbana e rural, o que causa a cortina de poluição que cobre a nossa cidade, deixando a qualidade do ar menos adequada para a saúde da população, principalmente de quem já sofre de algum problema pulmonar e respiratório. A gente entrou em contato com os órgãos responsáveis e eles informaram que já existe o plano de contingência contra as queimadas da CEMEIA, onde prevê todas as sanções que devem ser aplicadas. A Defesa Civil Municipal tem o próprio plano de combate às queimadas e, para esse momento, vai fazer a apresentação no início do próximo mês. E esse plano pode ser colocado já em prática a partir desta apresentação. Lembrando que você pode enviar suas reivindicações pelo 99211-2930 e a gente repercute sempre nas edições do Jornal do Acre, primeira edição, aqui no quadro Me Ajuda Jaquium. Vamos fazer a nossa última parada de hoje, aqui do Jornal do Acre, primeira edição. Na volta, a gente vai acompanhar os principais destaques do G1 Acre nesta quinta-feira e tudo sobre a segunda noite de Arraial Cultural na Gameleira. A gente volta já já. De volta com o último bloco do Jaquium, agora é hora de falar de cuidados no quadro Faz Bem. E hoje vamos falar de um cuidado muito importante. E aí eu te pergunto, como é que está a sua organização mental? A Gisele trabalha em casa. No cantinho de home office, até as cores foram escolhidas a dedo. A parede ela era toda branca, então eu me via todo dia olhando para aquele mesmo cenário branco atrás do computador e me incomodava. Aí eu virei e falei, vou colocar uma corzinha. E aí eu achei que esse tonzinho ficava bom, não ficava carregado o ambiente. Fica um ambiente agradável para mim trabalhar. Então me traz sim uma paz para trabalho.
E olha, se tem alguma coisa que incomoda, não tem jeito. Ela para tudo até organizar. Eu tenho isso, assim, se o ambiente que eu tô também não está agradável para mim, enquanto eu não mudo aquilo, eu não consigo dar continuidade. Então teve um momento que eu troquei de cama e o quarto não estava me agradando. Então aqui é o meu quarto e meu local de trabalho. E não estava legal, ele estava tirando minha concentração. Eu parei o meu trabalho, eu olhei para o quarto e movimentei todo o quarto. Então aí eu fiz isso e depois eu voltei a trabalhar. Sabe quando a gente pede uma coisa que você tem certeza que tá naquele lugar, mas tá tudo tão bagunçado que você não consegue encontrar? Pois é, talvez você não imagine, mas o gasto energético do nosso cérebro é bem maior quando está tudo desorganizado. O nosso cérebro ele precisa de previsibilidade. Então, se o cérebro ele está num ambiente que é muito bagunçado, ele vai ter muito mais dificuldade de gerar produtividade, porque ele vai ter que gastar energia com todos aqueles estímulos. Se ele está num ambiente organizado, ele já conhece aquele ambiente e aí ele já fica até preparado, sabendo qual é a atividade que ele vai precisar focar ou não. E lembra o que a Gisele disse sobre a escolha das cores no cantinho do trabalho? Ela tem razão. Existe uma teoria dentro da psicologia que chama psicologia das cores, que é bastante usada aí pelos arquitetos e tudo mais. Então é uma questão neurológica de cores que acalmam mais, que geram mais bem-estar. E por falar em cores, vão aí algumas dicas. Cores frias, como verdes, azuis, elas provocam relaxamento, então são ideais para ambientes onde você quer passar uma tranquilidade. Os laranjas, vermelhos e amarelos estimulam o cérebro, ativando a circulação e liberando adrenalina. Então, ambientes assim, eles já provocam uma certa agitação. Uma cor mais fechada, como às vezes um tom de cinza, ele também traz uma introspecção, se aquele ambiente de trabalho é mais para foco. O contato com elementos da natureza também torna o ambiente mais acolhedor. Pensando que 87% do nosso tempo de vida a gente passa dentro de edifícios, a neurociência aplicada à arquitetura ela nos trouxe um olhar mais humanizado na elaboração de projetos. Madeiras, plantas, objetos com memórias afetivas, elas provocam reações no cérebro e nos traz tranquilidade. Você já deve ter ouvido muita gente falar que depois que organizou uma gaveta, arrumou um guarda-roupa, a vida começou a fluir. Pode até parecer bobagem, mas essa relação tem tudo a ver, viu? Se a gente for pensar que aí é um processo bem psicológico, tá? Que se a gente se organiza do lado de fora, muitas vezes a gente tem um tempo para se organizar do lado de dentro, né? Como se a gente fizesse uma ação simbólica de organização externa para poder organizar internamente também. Vale destacar que existe uma diferença entre organização saudável e o transtorno obsessivo-compulsivo. O TOC ele é um transtorno de personalidade, né? Então, transtorno obsessivo-compulsivo. A pessoa só vai dar conta de trabalhar se ela organizar milimetricamente o espaço e precisa de um ritual muito fixo. Na organização saudável não tem um ritual que é fixo, não tem aquilo que é perfeito, mas é aquilo que é perfeito para ela. E se um dia ela precisar sair daquele lugar, trabalhar em outro, ou de repente quebrou aquela canequinha e vai precisar de outra, tá ok, ela vai dar conta de trabalhar mesmo assim. Para poupar o nosso cérebro, nada melhor que estar num ambiente organizado e o principal, que lhe traga bem-estar. Costumo dizer que quando minhas gavetas estão organizadas, a minha vida está organizada. Então, qualquer coisa que está desorganizado na minha vida, que eu tô com um problemão, a primeira coisa que eu faço é ir organizar ou pasta em computador, organizar alguma coisa. Então, me traz uma certa paz. Sempre muito bom cuidar da saúde do corpo e da mente. Olha só, gente, eu gosto muito de Arraial, não sei vocês, viu? E agora as quadrilhas juninas estão fazendo cada espetáculo? Pois é, ontem à noite foi o início das apresentações das quadrilhas juninas no Arraial Cultural, que promove o 21º concurso de quadrilhas. E a repórter Agatha Lima foi até a Gameleira acompanhar a segunda noite de festa. Se arruma aqui, se prepara ali, retoca maquiagem, costura, verifica a roupa. Isso e muito mais faz parte do processo de preparação que a Vanusa faz antes de toda a apresentação.
Ela é integrante da quadrilha Treme Terra de Santa Rosa do Purus e conta que, de onde vem, eles não têm acesso a muitos materiais para a produção dos figurinos e acabam tendo que finalizar muita coisa antes da apresentação. É muita coisa para muitos detalhes, né? Porque a gente vem de muito longe e lá a gente não tem a facilidade que as pessoas daqui que têm acesso à capital. Chega, a gente pede a quantidade de sapato, não chega, aí a gente já tem que ir para o plano B. É uma correria sem fim, mas a paixão pela quadrilha, né? Por dançar quadrilha é maior e a gente tá tentando trazer a nossa alegria, né? E eu espero que todo mundo goste. O Emanuel é rei da quadrilha e conta que já dança há 5 anos e que a preparação começou em fevereiro. Foi uma correria louca, né? Como sempre. Desde fevereiro estamos aí tentando nessa correria. O marcador da quadrilha é a figura que comanda e cuida da quadrilha junina. Além de dar o comando das coreografias durante o espetáculo, é ele quem motiva e impulsiona os componentes antes e depois do arraial. É também avaliado pelos juízes. O Marcos é o marcador da Treme Terra e estava animado para a apresentação. Ano passado eu era brincante, agora eu sou o marcador da quadrilha, papel importantíssimo, estou até confiante em mim mesmo. Vamos concorrer também separadamente, marcadores, e eu quero ir para cima mesmo e conquistar esse prêmio. Primeira vez, né, também, estamos estreando aqui em Rio Branco. E é isso, a motivação, a autoestima lá em cima. E depois de tanta preparação, é aqui no tablado que as quadrilhas brilham para encantar o público. Eu tô amando a entrada deles, porque a entrada deles foi falando bem sobre São João, né? Que é o que a gente está aqui esperando. E a apresentação está sendo um show falando sobre a história do nosso Acre. Quem veio antigamente, os antepassados. Vai vir outras noites? Sim, pretendo vir outras noites. Essa é a primeira noite que eu tô vindo, mas pela expectativa vir nas próximas. A 15ª edição do Arraial Cultural, promovido pelo Governo do Estado, traz o 21º concurso de quadrilhas juninas e reúne grupos de Rio Branco, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Sena Madureira, Porto Acre e Santa Rosa do Purus. Na segunda noite, se apresentam as quadrilhas Treme Terra, de Santa Rosa do Purus, Quadrilha Junina Manguaça, de Manoel Urbano, Quadrilha Junina Assanhados na Roça, de Rio Branco, e Quadrilha Junina CL na Roça, de Rio Branco. A Edileuza disse que percebeu que muita coisa mudou desde a última vez que assistiu uma apresentação como essa. Falar, porque faz tanto tempo que eu não assisto quadrilha, hoje minha filha me convidou para vir assistir, eu estou nem entendendo quase nada, porque mudou muito do meu tempo, né? É totalmente diferente do tempo que eu assistia quadrilha, eu não estou nem explicar, na realidade. Tá gostando de tudo aqui? Tô gostando muito. O evento é organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansur e a premiação neste ano para o primeiro lugar é de R$ 8.000 e troféu. Segundo lugar, R$ 6.000 e troféu. Terceiro lugar, R$ 5.000 e um troféu. Quarto lugar, R$ 5.000 e o troféu. Quinto lugar, R$ 3.000 e troféu. A apuração será realizada na próxima sexta-feira. Muito legal. E a Tasta já está aqui comigo no estúdio do Jaquium para atualizar a gente sobre as últimas informações do G1 Acre nesta quinta-feira. E a gente começa atualizando sobre um caso de feminicídio aqui no estado. Tasta, boa tarde para você. Infelizmente, mais um caso registrado aqui no Acre. Boa tarde, Murilo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha pelo Jornal do Acre, primeira edição. Nós ainda estamos nesse ranking, né, Murilo, vergonhoso. E aí o duplo homicídio ocorrido no ramal Porongaba, em Sena Madureira, está sendo investigado como feminicídio. Francisco Falcão, conhecido como Joãozinho, matou a ex-esposa Antônia Rocha da Conceição e um outro jovem, Jaime Rodrigues, ao deixar a pensão dos filhos. Ele ainda não foi preso. De acordo com a delegada Rivânia Franklin, responsável pelas investigações, o caso é investigado como feminicídio e o suspeito já havia ameaçado a vítima e familiares. Além disso, Jaime teria sido morto ao tentar defender Antônia.
Inicialmente foi divulgado que o duplo homicídio teria ocorrido na zona rural de Rio Branco nesse sábado, porém, de acordo com a Polícia Civil, a jurisdição é de Sena Madureira, né? E segundo a Polícia Militar, Antônia e Jaime foram assassinados a tiros quando o suspeito foi até a propriedade da família dela para deixar o dinheiro da pensão dos filhos. Ao chegar no local, o suspeito atirou no rosto da ex-mulher na região do queixo e depois no tórax de Jaime Rodrigues e logo em seguida fugiu do local e permanece foragido. Então, desde o crime. Que caso, né, Murilo? Infelizmente não é difícil a gente trazer casos como esse. A gente chama a atenção também para a questão da ameaça, né? Em vários casos que a gente vem acompanhando, a maioria deles, a mulher já tinha sido ameaçada pelo ex-companheiro. Então a gente sempre reforça aqui que há canais de denúncia a qualquer sinal de agressão, de ameaça, procure a polícia, registre o boletim de ocorrência e também vá atrás da medida protetiva contra o seu ex. E são casos que têm sido registrados com mais frequência no interior do estado, não é isso, Tássila? Porque nós tivemos essa semana a prisão de um suspeito de agressão e ameaça em Rodrigues Alves e ontem mais 2 prisões, um por ter descumprido a medida protetiva e aí foi exercida a medida cautelar e outro que foi preso em flagrante por agressão e tentativa de homicídio também. Exatamente, Murilo. Os dados mostram, né, que o Acre é um dos estados menos seguros para nós mulheres, né, e como a gente vem acompanhando não só os dados, mas a gente no dia a dia, infelizmente, acompanha casos de feminicídio, agressão, tortura, né, e a gente volta a falar que a agressão, gente, não é só agressão física, né, existe também violência psicológica, violência patrimonial, né, então é preciso ficar alerta e mais uma vez chamar a atenção também, né, o momento, eu acho, do poder público tentar ver outras medidas, fortalecer algumas medidas para que a gente consiga começar a sair desse ranking vergonhoso aí que o nosso estado sempre está no topo, né, Murilo? Com certeza, e a gente sempre reforça que existem os canais de denúncia para quem quer denunciar casos de violência doméstica, 181, Central de Atendimento à Mulher e também o Disque 100. Agora a gente muda de assunto porque a Tássila vai falar de tecnologia, porque ganhamos uma ferramenta importante para acompanhar alguns fenômenos aqui no estado, Tássila, porque o Acre tem sempre essa mudança dos fenômenos aqui da região, não é isso? Exatamente, o Acre sempre está nos extremos, né, digamos assim. E a multinacional de tecnologia Google anunciou aí que vai expandir a ferramenta que alerta sobre inundações e que o recurso vai incluir alertas sobre incêndios florestais, viu, gente? As 2 ferramentas estão em fase de testes no Brasil, sendo que as notificações de enchentes incluem 4 cidades acreanas de um total de 80 no país inteiro. Já os alertas de incêndios florestais estão sendo testados junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que possui um projeto de monitoramento de queimadas em todo o país, incluindo o Acre. Os municípios acreanos incluídos na ferramenta são Rio Branco, Chapuri, Assis Brasil e Epitaciolândia. Segundo o anúncio, moradores dessas regiões que utilizam celulares com o sistema Android e que ativaram as notificações já podem receber os alertas em casos de grande aumento no nível das águas. Esse também deve ser o funcionamento das notificações de incêndios florestais. Lembrando que em 2022 o Acre foi o 7º estado da Amazônia com maior aumento no número de focos de calor, segundo dados do Programa de Queimadas do INPE. Em comparação ao ano de 2021, houve um aumento de 34% da quantidade de focos de calor, seguindo a tendência do aumento da taxa anual do desmatamento no mesmo período. Então a gente segue acompanhando, importante, né, Murilo? A gente vai, infelizmente, chegar naquele período em que as queimadas começam a se intensificar, né? Todo ano a gente consegue acompanhar isso e agora com esses alertas fica também mais fácil mapear. Uma pena que Feijó não entra nesse primeiro momento, né? Porque Feijó é a cidade que sempre lidera em queimadas, mas claro, é uma fase de teste ainda. Já vai ter algumas cidades, né, incluídas aí nessa ferramenta e a gente também espera que isso ajude a mapear, monitorar e sempre a gente espera resultados efetivos para essas tecnologias que ajudam a gente a
colher esses dados para poder trabalhar em cima deles, né? Muito bem. Tácita Muniz trazendo para a gente as atualizações do G1 Acre. Obrigado pelas suas informações, Tácita. Obrigada, Murilo. Até amanhã para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até amanhã para você. E a gente encerra aqui o Jornal do Acre, primeira edição. Muito obrigado pela sua audiência. Mais informações ao longo da nossa programação. Até mais.